Seja bem-vindo! Eu sei que a tua maior dúvida hoje é qual é o erro que você está cometendo para você não conseguir escalar ou para você não conseguir converter os clientes de acordo como você gostaria. Então hoje eu vou falar a estrutura ideal comercial para um escritório de advocacia, vou falar um pouquinho sobre os cargos e as funções de cada profissional dentro dessa estrutura e os principais erros que os escritórios cometem na hora de contratar e na hora de executar essa operação comercial. E eu separei aqui as principais perguntas que eu recebo nas reuniões, nas mentorias, nas consultorias, as dúvidas que os advogados têm no dia a dia dessa estrutura comercial. Flávia, o que é um SDR dentro de um escritório de advocacia? Então, o SDR ele é um pré-vendedor, é uma sigla em inglês, mas traduzindo ele para o português, ele é o representante de desenvolvimento de vendas. Então, ele nada mais é do que um pré-vendedor. Essa sigla tomou grandes proporções a partir do mundo digital, nós trazermos a venda mais para o âmbito online, mas ele é um pré-vendedor. Qual é a função do SDR? O SDR é responsável por acolher o lead, o cliente que chega tanto de forma orgânica quanto de forma através do tráfego pago, né, pelo marketing. Então, ele vai acolher, entender o problema que esse cliente tem, se encaixa com as soluções que nós temos, entender também o nível de consciência desse cliente e aí negociar o agendamento. Ele vai qualificar e vai agendar o cliente para que o closer, então, faça a apresentação de produto e faça a venda, né, o fechamento da negociação. O SDR ele vai ser a porta de entrada, diríamos assim, para o teu escritório, do cliente. A primeira impressão do teu cliente, do teu escritório, vai ser através do SDR, a partir do momento que ele entra em algum desses funis, tanto orgânico quanto o funil de marketing, tá? Então é importante que esse profissional ele seja muito bem treinado e que ele goste de pessoas, porque ele precisa se importar de fato com a pessoa para ele não parecer um robozinho. E aí eu sei que tem muita gente vendendo robozinhos de SDR, faça agendamento rápido, sem depender da equipe comercial. Eu acho que em alguns casos nós podemos trabalhar qualificação inicial com robozinhos, tá? Mas eu ainda acho, Flávia, gosto do atendimento humano. Por quê? Porque se eu tenho um robozinho e mais 100 outros advogados têm um robozinho, eu entro num parâmetro comum de atendimento. E eu gosto de trabalhar um atendimento bem personalizado para que o cliente se sinta único, para que ele sinta confiança no teu escritório e que você não é apenas mais um advogado vendendo alguma coisa pela internet, tá? Oferecendo serviço pela internet. Então eu ainda sou a favor de termos CDRs humanos. Flávia, o que é um closer? Então, o closer, ele é o artilheiro do time. Para quem gosta de futebol, não é minha praia, tá? Mas vamos lá. O closer, ele é responsável por identificar uma dor escondida. Então, o closer, normalmente, no início da negociação, ele vai aplicar a técnica de spin selling, tá? E aí, depois eu vou fazer um vídeo falando somente sobre a técnica, como aplicar ela. Mas o closer, ele é responsável por entender a situação daquele cliente, as dores daquele cliente, as necessidades daquele cliente e também o quanto aquele cliente está disponível, vamos dizer assim, o quanto ele está comprometido em resolver o problema, porque às vezes ele tem um problema, mas ele não está tão comprometido na resolução. Então, se ele não está tão comprometido, será que vale a pena eu gastar muita energia? Não sei. E aí a gente tem técnica para identificar isso. Mas o closer ele faz toda essa parte de extrair informações do cliente para apresentar a solução. Eu gosto da apresentação de solução muito personalizada. Então, assim, eu posso apresentar a solução de forma genérica ou específica para o problema que você tem. Só que eu só consigo fazer essa apresentação se eu fiz o spin selling antes, se eu conseguir extrair as informações do cliente. Então, o closer vai extrair as informações, vai apresentar a solução
com as duas informações, eu tenho um problema, você tem um problema que eu resolvo, nós vamos resolver dessa forma e a gente vai para a negociação. E aí a negociação entra a proposta de investimento, né, e as formas de pagamento. Então o closer ele é o responsável por chutar para o gol e fazer gol. Então ele vai fazer toda a negociação, apresentar a proposta de valor, encantar o cliente e fazer com que o cliente entenda que você é a única e melhor opção para ele resolver um problema. Flávia, o que é um social seller? Vamos lá, social seller, que está super em alta, tá? É um profissional que é uma mosca branca. Ultimamente eu tenho vários alunos, vários clientes que estão buscando social seller, então se tem algum social seller assistindo, por favor, chame porque realmente está muito difícil de encontrar. Quem é o social seller? Ele também é um pré-vendedor, assim como o SDR, porém o canal de comunicação dele é diferente. Então vamos pensar que o SDR tem dois canais de comunicação principais, que é o WhatsApp e o telefone. O SDR sempre vai tratar com o cliente preferencialmente por telefone, em segundo momento, caso não conseguir, pelo WhatsApp. Já o social seller, o principal canal de comunicação do social seller é Instagram, LinkedIn, TikTok, são as mídias sociais. Ele é o responsável por cuidar das mídias sociais do expert ou do perfil que ele está trabalhando. Ele é o responsável por responder o cliente no direct, responder comentários em vídeos e fotos, reagir também aos comentários e às reações dos seguidores ou não seguidores. Se nós trabalharmos o social seller na prospecção ativa, ele vai fazer todo aquele trabalho de formiguinha, de ir, seguir, curtir no perfil que ele quer atrair o cliente. Então, ele vai utilizar as mídias sociais para fazer a comunicação, tanto outbound quanto inbound. O que é a comunicação outbound? Quando eu vou até o cliente. Então, ele vai lá e vai fazer uma levantadinha de mão. Oi, fulano, gostei do seu conteúdo, que legal, vi que você precisa disso, nós temos solução para aquilo. Então, essa é a ação outbound, quando eu vou até o cliente. Inbound é quando o cliente vem até mim, tá? E o social seller vai fazer isso através das mídias sociais. Lembrando que o social seller ele sempre vai se apresentar como dono do perfil. Então, se você é advogado, tem um social seller trabalhando no teu perfil, ele vai falar em seu nome, tá? Essa é a função do social seller. Interagir com o cliente com a tua personalidade, para que o cliente crie essa proximidade com você, ok? Flávia, o que é um farmer dentro do escritório? Então, o farmer provavelmente é uma nomenclatura nova para muitos de vocês, porque eu tenho vários mentorados que ainda não conheciam essa função dentro do escritório, tá? Quem é o farmer? O farmer, ele é o cultivador. Ele vai cultivar o relacionamento com o cliente. Ele vai trabalhar em três principais frentes. Os clientes que passaram na reunião com o closer, porém não fecharam porque não era o momento, eles precisam de um tempo maior para amadurecer a tomada de decisão. Então, quem vai cultivar esse relacionamento e amadurecer essa tomada de decisão é o farmer, tá? Então, ele sempre vai trabalhar vendas de prazos um pouquinho maior, mais cultivadas. Outra frente do farmer, tá? É nós trabalharmos produtos com ticket médio um pouquinho menor e que eu não vou levar para a reunião com o closer. Então, eu tenho uma esteira de produtos low ticket, que a gente chama, né? Que é um ticket que o escritório entende ser necessário, porém eu não posso tirar a hora do closer. E aí o farmer vai fazer toda essa negociação por WhatsApp. Então a principal habilidade dele é fazer essa comunicação de longa data pelo WhatsApp, construir esse relacionamento. Ele também vai atuar por telefone em determinadas situações, mas como é uma venda mais extensa, você não vai ficar ligando para o teu cliente todos os dias. Agora, ele cultivando essa relação pelo WhatsApp é extremamente viável. Então, essa é uma segunda opção de nós trabalharmos com
com o perfil de profissional do Farmer, tá? Com essa função. E a outra opção é nós trabalharmos clientes de base. Então, ele vai enxergar as oportunidades nos clientes que eu já tenho e entender a necessidade desses clientes, quais são os outros produtos e serviços que eu posso ofertar para gerar o interesse e fazer um upsell aí ou cross-sell, então vender mais para os clientes que eu já tenho na minha base, certo? Essa é a função do Farmer. Flávia, por que a maioria dos escritórios não cresce? A maioria dos escritórios não crescem porque eles se preocupam muito com a parte técnica jurídica e muito pouco com a parte comercial. Então, há um tempo atrás, existia uma cultura, existia uma crença limitante onde o advogado não podia fazer propaganda. Eu sei que também tem uma questão da OAB, mas a gente já vai entrar nisso. Mas o advogado não podia fazer propaganda, o advogado não podia oferecer o serviço dele, porque a OAB não permitia. E essa cultura foi tão implantada que o advogado fazia o quê? Ele tinha que se destacar tecnicamente. Só que o mundo mudou, o modelo de consumo mudou. E aí o advogado que ele ainda está preso nessa realidade de que ele acha que ele não pode oferecer o serviço dele, que ele não pode ter uma equipe comercial porque ele é um escritório de advocacia, ele não vai crescer. Então pensa que se hoje você tem duas opções de escolha, dois advogados, com ambos com formação técnica, um com uma equipe comercial voando, com o melhor atendimento, que ele vai até você, e o outro que vai ficar esperando você bater na porta dele, é óbvio que você vai fechar com esse que está mais bem preparado comercialmente. Então é isso que está acontecendo no mercado da advocacia. Então o advogado que ainda não entendeu que ele precisa desenvolver habilidades comerciais para se manter no mercado, não é nem para crescer, mas para se manter no mercado, ele está fadado à falência. E eu estou vendo muito disso acontecer todos os dias. E provavelmente você também está vendo isso. Então, não basta só se manter, você precisa se movimentar para conseguir ficar no mesmo lugar que você está. Flávia, porque muitos advogados têm agenda cheia, mas faturamento travado? Essa é uma boa pergunta, que é o que eu mais vejo nas mentorias que eu comecei a trabalhar, tá? Agendas cheias, muita procura, porque a gente, muitas das vezes, eles investem em tráfego, eles conseguem trazer até o cliente até ele, só que eles não conseguem converter. E aí eu vou dizer o porquê que vocês não conseguem converter. O advogado, ele fica preso no como, não no o quê. Então, o que o cliente quer saber? Ele quer saber o que você vai fazer por ele, não como você vai fazer por ele. E aí o advogado vai para uma reunião, dá uma aula de direito, literalmente uma aula de direito, e o cliente sai com a sensação de que ele não precisa desse advogado. Ele sai com aquela sensação de que é fácil, então se é fácil eu não preciso dele. E aí ele não consegue fechar, porque ele não criou uma proposta de valor. Ele simplesmente foi um tirador de dúvida, um consultor gratuito. E é o que eu mais vejo, tá? Então, se você hoje faz isso, por favor, pare nesse exato momento de ser um consultor e passa a ser um negociador. O teu cliente quer saber o que você vai fazer por ele, não como você vai fazer. O como é responsabilidade sua, mas o que é o que você vai vender para ele. Flávia, qual o maior erro na reunião com o cliente? Tá, isso não é só os advogados, tá? Isso é qualquer vendedor. O maior erro é você colocar os teus interesses antes dos interesses e da dor do teu cliente. Então, se você entrar numa reunião com a obrigação de fechar um contrato, bandeira vermelha, você já não vai conseguir. As chances de você conseguir é muito pequena, porque você entra com esse sentimento e você vai, em algum momento, você vai transparecer que você tá ali para vender para ele. Então eu costumo dizer, e isso eu faço, tá, na minha vida, para todos os clientes que eu já fechei negócios e contratos,
Eu primeiro me preocupo de forma genuína com a dor e a situação daquele cliente e de fato eu quero resolver o problema dele. A venda, o fechamento de contrato, ele é uma consequência do que eu vou fazer e o que eu vou proporcionar para esse cliente. Então, o maior erro que todo vendedor, todo advogado comete na hora de fechar um contrato é estar mais preocupado com os seus honorários, com o fechamento do contrato, do que com o problema do cliente. Flávia, por que o cliente diz, vou pensar? Então, vamos lá, vou pensar. O vou pensar tem várias formas de eu explicar o vou pensar. A mais comum é a falta de construção de valor. Então, se ele precisa pensar, é porque ele ficou inseguro em algum ponto da apresentação. Ele ficou inseguro relacionado à tua conduta, ele ficou inseguro se você realmente é o profissional que vai resolver o problema dele, ele ficou inseguro se realmente o que você está ofertando vai resolver o problema que ele tem, ele ficou inseguro com alguma coisa. Então, aí, o vou pensar é um sintoma claro de um script fraco e de uma fraca condução de reunião e de proposta de valor, tá? O vou pensar é a culpa única e exclusiva de quem está fazendo a apresentação. Flávia, dá para crescer só com indicação? Sim, mas calma, porque eu sei que alguns aí vão falar assim: ah, mas você falou que indicação é o cemitério dos advogados. Calma, vamos lá. Quando a indicação ela pode ser positiva? Quando eu tenho uma estratégia e um canal de aquisição de indicação. Eu tenho um funil de indicação. Só que o que acontece nos escritórios, tá? O advogado, ele acredita na indicação voluntária do cliente. Então, eu vivo de indicação. Mas o teu cliente indica quando ele quer e quando ele acha que ele deve indicar. Alguém falou que tinha um problema, ele disse, eu tenho um advogado fulano de tal que me atende e ele acaba indicando. Então, isso é uma bandeira vermelha. Eu não posso viver de indicação passiva. Eu não posso viver de indicação passiva. Quando a indicação é ativa e eu tenho um funil desenhado para que eu consiga pedir indicação para os meus clientes de base, é super válido, tá? Eu não gosto de utilizar apenas um funil de aquisição, então só indicação, não. Se fosse só tráfego, também não. Eu gosto de trabalhar mais de um canal de aquisição, porque eu acho que se tiver fraco num, o outro vai suprir, então a gente tem mais possibilidades, né? E eu consigo ter uma previsibilidade maior. Mas a indicação, se ela for muito bem desenhada, então no fechamento de contrato, relacionada ou linkada a um desconto, mas tu não consegue me dar um desconto aqui. Faz o seguinte, vamos negociar. Eu te dou um desconto, mas eu preciso de 3 contatos de indicação para que eu possa ter outras oportunidades. Então, eu posso trabalhar a indicação nesse formato, que é bem legal. Então, o cliente fechou um contrato, eu vou conceder um desconto, mas eu quero uma contrapartida, eu quero uma indicação. Outra opção, outra possibilidade é você fazer um trabalho com a equipe de CS, né, sucesso do cliente, pós-vendas, onde você valida o teu atendimento, então faz uma pesquisa de NPS, com essa pesquisa você também já dá uma brecha para um relacionamento, para estreitar aí a relação com o cliente e pedir indicação. Tu teria, né, se você gostou do nosso atendimento, você teria 3 pessoas que talvez tenham um problema que a gente possa solucionar e aí fazer esse funil de indicação é super válido também. Mas lembrando, nenhum funil trabalhado sozinho eu acho estratégico, a gente tem que trabalhar em mais de um. Flávia, o que um escritório precisa para escalar de verdade? Boa, vamos lá. O que um escritório precisa para escalar de verdade? Primeiro, vontade de vencer. Esse eu acho que é o ponto principal. O que vai definir a proporção da tua escala vai ser o quem você está disposto a se tornar, tá? Primeiro ponto. Por quê? Porque para eu escalar, eu preciso ter um processo muito bem definido. Então, um processo muito definido, escalável. Não adianta eu ter um processo, mas eu tenho um processo, cada um faz o seu jeito e esse é o meu processo. Não, é um processo definido com padrões em toda a operação para que eu possa contratar novas pessoas e essas pessoas consigam rampar muito rápido, elas entrem na tua operação
já conseguindo trabalhar. Então eu tenho que ter todos os processos do meu escritório bem definidos, porque se eu não tiver, eu posso até conseguir um número grande de contratos, mas ele vai colapsar. A chance dos clientes cancelarem o contrato, pedirem reembolso ou qualquer coisa do tipo é muito grande. Então eu preciso me preparar para a escala e eu preciso estar disposto a me tornar um profissional digno dessa escala. Então, encerramos aqui nossa caixinha de perguntas e espero ter contribuído de alguma forma para a organização do teu escritório, para sanar as dúvidas que você tinha em relação à estrutura e ao time comercial. E se você quer acompanhar mais conteúdos como esse, você pode seguir minhas redes sociais, Instagram, TikTok, aqui no YouTube. Semanalmente eu também vou trazer vários conteúdos como esse, para que você consiga ter acesso a essas informações e que você consiga organizar a tua operação, porque o meu compromisso com você é te ajudar a escalar e crescer profissionalmente, crescer o teu escritório, crescer o teu faturamento.